Rafael, a palavra é toda sua. Tem me colocado. Só um pouquinho, porque as discussões estão na cabeça, aqui para baixo. Então tá. Bom dia, pessoal. O Daniel me apresentou, né? Meu nome é Rafael, sou aluno do doutorado dele. E hoje vou fazer minha defesa de doutorado. O título está aqui escrito e, como vocês podem ver, essa tese ela trata sobre a caracterização da rede de cabos submarinos, modelos de rede e métricas de soberania baseadas na estrutura dessa rede. Bem, os cabos submarinos são utilizados para a comunicação internacional desde o final do século XIX e para a comunicação na internet desde o final dos anos 80 do século passado. Um sistema de um cabo submarino ele é composto por diversos dispositivos. Em terra, temos os terminais de transmissão, onde a gente vai ter vários dispositivos para poder receber e transmitir sinais ópticos. Na planta molhada, além dos próprios links ópticos, existem os repetidores, usados para estender a força no sinal, e as unidades de ramificação, que são utilizadas para dividir um sinal para diferentes destinos. Bem, aqui na figura da esquerda tem uma figura de um cabo submarino, o BRUSA, e mostra nesse mapa todos os pontos de aterrissagem desse cabo submarino. Então ele está interligando aí basicamente cidades do Brasil e nos Estados Unidos. Então, se um ponto de aterrissagem está em terra, ele é um terminal de transmissão. Se ele estiver no mar, ele é um repetidor ou uma unidade de transmissão. Nas cidades podem ter mais de um cabo submarino instalado. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na figura à direita, é possível ver que existem 9 países, 9 cabos, inclusive o BRUSA. Então, considerando todos os cabos submarinos existentes e que cada cidade pode ter mais de um cabo submarino instalado, a gente consegue ter um mapa global dessa rede, que é a rede de cabos submarinos, que é a principal infraestrutura da internet hoje em dia, porque transporta mais de 90% dos dados internacionais. Apesar dessa grande importância dessa rede, existem ainda poucos trabalhos sobre ela. Então, alguns trabalhos tratam da evolução dessa rede em relação à quantidade de cidades, quantidade de cabos submarinos e largura de banda utilizada. Outros tentam classificar os países, verificando quais são os mais centrais e tentando relacionar isso em relação à exclusão digital. Em relação a um outro tema que é recorrente em relação à rede de cabos submarinos, que é a governança. Nesses trabalhos tentam tratar a soberania dos países em relação a essa rede, por conta do quem tem o controle dos dados, ele é um país mais poderoso dentro dessa rede e no mundo como um todo. Além disso, outros trabalhos falam a respeito dos desafios para monitorar e proteger esses cabos submarinos, dado que eles formam as fronteiras do cyberespaço desses países. Bem, nessa tese, a gente tratou dois problemas principais, a lacuna de classificação estrutural da rede de cabos submarinos e também os riscos que essa rede possui. Em relação ao primeiro problema, a gente definiu 3 perguntas de pesquisa, que são: quais são as principais propriedades que a rede de cabos submarinos tem? A segunda questão: como que essas propriedades evoluíram ao longo do tempo? E a terceira: será que é possível desenvolver um modelo de rede capaz de, em redes sintéticas, gerar redes com as mesmas características que a rede de cabos submarinos? Em relação à segunda pergunta, ao segundo problema, a gente formulou 2 perguntas. Primeiro, como que a posição dos países dentro dessa estrutura, ela influencia na sua soberania? E a segunda pergunta é: será que a soberania do país dentro dessa rede, ela está relacionada a fatores socioeconômicos? Então, para responder essas perguntas, foram desenvolvidos 3 objetivos. Então, aqui os 2 primeiros objetivos, e sobre esses dispositivos a gente teve as seguintes contribuições.
a gente fez uma caracterização temporal da rede de cabos submarinos através de métricas de rede. Então a gente usou aí componentes, graus, etc. E a gente propôs um modelo de rede para poder gerar redes parecidas com a rede de cabos submarinos. Ambas as contribuições foram publicadas no W Performance. Depois a gente estendeu esse trabalho, né, aprimorando a análise, né, da estrutura, adicionando outras métricas e também comparamos o modelo que a gente propôs com outros modelos de rede. E aí essas outras contribuições foram publicadas no Journal of the Complex Networks. Sobre o terceiro objetivo dessa tese, né, é de avaliar a soberania digital dos países dentro dessa rede de cabos submarinos. Então, para isso, a gente teve as seguintes contribuições. Bem, a gente introduziu a modelagem da rede de cabos submarinos usando hipergrafos, né, essa foi uma contribuição. E a segunda contribuição foi o desenvolvimento de um framework para avaliar a soberania dos países, considerando esse hipergrafo. Essas duas contribuições foram publicadas no SBRC no ano passado. A gente fez algumas atualizações desse artigo, né, estendemos ele, adicionando uma nova métrica e outras duas análises, uma análise de robustez e outra análise em relação a fatores socioeconômicos, relacionando isso com a soberania. A gente escreveu um artigo, submeteu para o IJNM, está aqui under review, não está mais under review, porque a gente recebeu a resposta do Journal dizendo que estava fora de escopo da revista, mas a gente vai tentar submeter para uma outra revista em breve. Então agora eu vou falar sobre os detalhes operacionais dessas contribuições e dos resultados. Sobre a primeira contribuição, eu vou apresentar uma análise temporal usando duas modelagens diferentes. Na primeira modelagem, usando a rede de cabos submarinos como um grafo, e a segunda modelagem, usando a rede de cabos submarinos como um hipergrafo. E essa análise só foi possível utilizando dados públicos gerados pela Telegeographic. Modelando essa rede como um grafo, né, os meus vértices vão ser os pontos de aterrissagem, ou seja, as cidades, repetidores, unidades de ramificação. E as arestas são os links ópticos que interligam esses pontos. Aqui à direita mostra o grafo, né, que representa o cabo submarino Firmina, que está ali à esquerda. Então veja que nos nós finais aqui, você vai ter as cidades, né, os terminais de transmissão das cidades. E nos nós intermediários, nesse caso, são os repetidores e as unidades de ramificação. Como o repositório da Telegeographic, ele fornece o ano em que cada dado, cada cabo foi pronto para uso, então para a nossa análise, ela foi feita temporalmente, usando para cada ano todos os cabos prontos naquele ano e nos anos anteriores. Então agora eu vou mostrar alguns resultados em relação às métricas de rede que a gente calculou para essas redes ao longo do tempo. Então na figura A é mostrado como que essa rede cresceu muito nos últimos 40 anos. Então inicialmente tinha uma dezena de vértices e hoje em dia tem mais de 10 mil vértices nessa rede. Ao mesmo tempo, né, desse crescimento, na figura B, a gente pode ver que o número de componentes conexos nessa rede também está crescendo de forma quase linear. Apesar de ela ter muitas componentes conexas, na figura C a gente consegue ver que ela possui uma componente conexa gigante, a GCC, que atualmente ela possui aproximadamente 80% dos vértices dessa rede. E óbvio, né, a GCC ela não tem uma topologia específica, né, mas se eu considerar todas as outras componentes, a gente quis identificar a topologia delas. E a gente, como uma outra característica dessa rede em relação ao grau médio dele igual a 2, a gente teve a intuição de que as outras componentes seriam simplesmente caminhos simples, né, dois vértices finais de grau 1 e vértices intermediários de grau 2. Então, na figura D, a gente
flutuou ao longo do tempo a proporção de componentes dessa rede que são esses caminhos simples. E a gente pode ver que, ao longo do tempo, isso é maior. Na verdade, eu até falei no slide errado. Desculpa. Então, voltando aqui. Nessa figura D, eu mostro o diâmetro da GCC. Então, aqui dá para ver que o diâmetro ele é baixo, né, em relação à quantidade de nós que tem nessa rede. O que eu estava falando agora antes era sobre esse gráfico aqui, o gráfico H, em relação à proporção de componentes conexos, que são caminhos simples. Então, aqui sim, eu consigo ver que ao longo do tempo, deveria entre 75% e 85% das componentes que são caminhos simples. Tá. Então, voltando agora à ordem original, na maioria das redes reais, a gente observa uma característica que é a alta transitividade. Isso é diferente da rede de cabos submarinos, né? Então, a transitividade está ligada ao número de triângulos dentro da rede. Então, aqui na figura E, a gente mostra a quantidade de triângulos dessa rede. Como pode ser visto, né, é um valor muito pequeno dado o tamanho dessa rede. Então, uma rede aí, no final, quando tem mais ou menos 10 triângulos, a rede tem 10 mil vértices. Eu só encontro 10 triângulos. Então, esse número é praticamente desprezível. Na figura F, agora, tratando um pouquinho mais sobre os graus dessa rede, é mostrado a proporção de graus menores dentro dessa rede. Então, eu plotei aqui a proporção de vértices com graus 1, 2 e 3. E como pode ser visto aqui em verde, na maioria do tempo, né, o grau mais encontrado nos vértices era o grau 2, que aí por isso que é o grau médio, né? Então, mais uma curiosidade dessa rede é o seguinte: apesar da maioria dos vértices terem esses graus muito baixos, né, quando a gente plotou a distribuição de grau dessa rede, a gente notou que ela tem uma distribuição em cauda pesada, como aqui mostrada na figura G. Então isso significa, né, na verdade, isso indica que essa rede ela possui hubs, ou seja, alguns dos vértices dessa rede possuem graus muito altos. Beleza. Em resumo, quais foram as propriedades da rede de cabos submarinos que a gente identificou, né? Primeiro, é uma rede com muitas componentes conexas e a maioria delas com essa topologia de caminhos simples. Segunda, bem, ela possui uma GCC, né, que contém a maioria dos vértices. Ela é muito esparsa e com um baixo diâmetro, né? Claro, um diâmetro não tão baixo como encontrado em outras redes reais, tá? A transitividade pode ser desprezada nesse caso, que difere ela de outras redes reais, e como a maioria dos vértices dessa rede possui grau 2, esse é o grau médio dela, né? E a gente também encontra os hubs, como eu falei anteriormente. Para essa segunda análise, a gente modelou essa rede usando o hipergrafo, né? Então, como que a gente fez essa modelagem? Nesse hipergrafo, os vértices vão ser os países onde tem um cabo submarino instalado, né? E as arestas vão ser um conjunto de países conectados por um determinado cabo submarino. Então, dessa forma, cada cabo submarino é, na verdade, no hipergrafo, uma hiperaresta. Então, aqui na figura da direita é mostrado uma hiperaresta que representa esse cabo submarino aqui, tá? Então, como o Cabo Firmino ele conecta 4 países diferentes, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Estados Unidos. A hiperaresta ela possui esses 4 países aqui dentro, né? Então, diferente de uma aresta normal de um grafo, onde eu tenho relacionamento só entre 2 objetos, no hipergrafo eu posso ter múltiplos objetos. E essa quantidade de objetos dentro da hiperaresta é a largura dessa hiperaresta. Na figura A eu mostro um hipergrafo, né, com algumas hiperarestas, né, considerando alguns cabos existentes, né, e aí alguns conectados inclusive no Brasil. Dado que eu tenho essa largura diferente das hiperarestas, isso vai ser importante na hora de calcular algumas métricas mais na frente, tá? Então, por exemplo, se eu quero calcular um caminho
o comprimento de um caminho dentro do meu hipergrafo? Bem, eu tenho que configurar a largura S, né, que eu quero utilizar. Então, por exemplo, baseado na figura A, se eu quero calcular o comprimento de um caminho com S igual a 3, ou seja, entre as hiperarestas tem que haver 3 vértices em comum. Então, nesse caso, eu só consigo criar esse caminho aqui, tá certo? Que tem um comprimento 2. Beleza? Um outro conceito que é um pouco diferente do que é encontrado em grafo é em relação às árvores. Então, na hiperaresta, no hipergrafo, a hiperárvore, ela pode ter dentro da hiperaresta vários vértices e isso não configura um círculo. Tá? Então, por isso, na figura C aqui, é mostrada uma hiperárvore, lá da figura A, uma possível. Né? Existem outras formas de você criar. Bem, agora alguns resultados que a gente obteve fazendo essa caracterização temporal. Na figura A é mostrado a quantidade de vértices, que é a ordem, e a quantidade de hiperarestas, size, como que isso evoluiu ao longo do tempo. Então, como dá para ver, a ordem permaneceu constante nos últimos 20 anos, enquanto size continuou aumentando. Né? Isso significa que a rede está se tornando cada vez mais densa ao longo do tempo. Tá? Como as hiperarestas possuem essas larguras diferentes, a gente decidiu na figura B plotar todos os tamanhos possíveis de largura que as hiperarestas dessa rede possuem. E aí, como pode ser visto, né, a maioria das hiperarestas possui largura baixa, de 1 até 3. Tá? Porém, existem aqui nesses outliers algumas hiperarestas com larguras maiores do que 3. Tá? Para entender a real proporção das larguras das hiperarestas, ou seja, largura 1, 2 e 3, a gente plotou aqui essas hiperarestas. Então, e a maioria deles, ao longo do tempo, são hiperarestas com tamanho 1, que a gente chama de singleton, que são, na rede de cálculos submarinos, um singleton, ele é um país onde eu vou ter conexões dentro do próprio país, por isso que ela vira uma hiperareste de um vértice só do próprio país. Então, para tentar entender a evolução desses símbolos, a gente na figura D, a gente mostrou a evolução disso. Escreveu compartilhamento de tela. Compartilhamento. Vai lá no navegador. Compartilhar a tela lá embaixo. Por alguma razão, falta. Não, fica lá no compartilhar a tela. Não. Não escolher aqui. Isso, pode estar a tela inteira. Ou PowerPoint. Tela inteira, emitir. Ok. Vai lá na tela inteira. Tá ok agora. Ok, eu botou. Só tirar aqui. Ok. Então, continuando, eu parei, eu estava falando a respeito da evolução da quantidade de singletons ao longo do tempo e, como pode ser visto na figura, o número de singletons está evoluindo ao longo do tempo. Ainda está. Ok. A gente mediu também se essa rede... Eu perdi o som, não sei se... Todos perderam, não sei se é problema meu aqui. Quem perdeu o som aí? Os outros estão ouvindo? Estou ouvindo sim, tudo bem aqui. Testando, estão ouvindo aqui? Acho que é aí o problema então. Fala aí alguma coisa? Testando, 1, 2, 3. Alô, alô. Oi, oi. Voltou aí? Tá ok, estou ouvindo aqui também. Alô. Pode continuar.
Sim, será que a microfone da câmera? Não, o resto só está ouvindo. Ah, tá. É só o... Voltou? Podemos continuar? Vocês estão. Presidente, o Célio está ok. Presidente, está ouvindo a gente? Testando. 1, 2, 3. Aparentemente o problema é do seu lado. Testando. Acho que o problema é do lado do presidente. Testando. Isso mesmo, mas tá cara falando. É. Você está aí, presidente? Manda no chat pra você. Vai ver que deve ter caído algum. Ele reconectou, desconectou agora. Ah, tá. Teve conexão lá. É, foi problema de conexão. Oi, pessoal, voltou aqui. Ok, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo sim. Tá ouvindo? Então dá continuidade, ok? Beleza. Tá ok. certo. Desculpa aí. Certo? Tudo certo. Então tá bom. Então, continuando aqui. Então, a gente, uma outra métrica que a gente quis calcular para esse hipergráfico de países que representa a rede de dados submarinos é a GCC. Então, na figura aí, a gente mostra o tamanho dessa GCC, só que agora controlado pela largura S. Né? E a gente definiu 3 valores para S. Essa é a largura das hiperarés em comum, né? Para gerar componente. Então, para S igual a 1, a gente pode notar que nos últimos 20 anos, praticamente todos os vértices estavam na GCC. Tá? E para S igual a 2 e 3, tem proporções um pouco menores, porém também estão crescendo. Certo? Em relação aos diâmetros, também medidos usando diferentes valores de S, S igual a 1, 2 e 3, a gente pode ver que existe diâmetro baixo também nesse hipergráfico. Tá? Em relação ao grau médio, a gente vê que esse grau médio da rede de dados submarinos diferente com um gráfico que se mantinha como grau 2, aqui esse grau está aumentando ao longo do tempo. Mas ainda baixo, né, dado, né, a quantidade de países que essa rede possui. E aqui na figura H é mostrado a distribuição de grau do hipergráfico em 3 anos distintos, 2004, 14 e 24. E dá para ver, né, que essas distribuições elas possuem cauda pesada, né, em escala log-log, dessa CDF, dessa distribuição, e que, inclusive, essa cauda está ficando cada vez mais pesada por conta da inclinação dessa reta. Né? E isso significa que os graus desses hubs estão ficando maiores a cada ano. Beleza. Então, em resumo, né, o que a gente identificou de propriedades da rede de dados submarinos modelada como um hipergráfico? Bem, ela está se tornando mais densa a cada ano. Praticamente todos os vértices estão na GCC, né, considerando S igual a 1, tem um baixo diâmetro, e se eu considerar S igual a 2 e 3, isso significa que os países estão criando mais caminhos redundantes entre eles. Então, por isso que lá no gráfico anterior, né, do tamanho de GCC para S igual a 2 e 3, ele também estava subindo. Né? Então, a maioria das hiperarestas encontradas, ela tem largura até 3, 3, e a maior parte deles são singletons. Né? Isso significa que a cada ano mais e mais países estão se utilizando desse tipo de infraestrutura para a comunicação interna. Tá certo? Como o grau médio está aumentando a cada ano, a gente infere aí que os países estão ficando mais conectados nessa estrutura, né? E existem também nessa rede os hubs, né? Os vértices aí com graus muito maiores, e que o grau desses hubs estão também aumentando ainda mais. Ok. Então, agora, indo para a segunda contribuição, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo ASA, que foi o modelo desenvolvido nesse trabalho, vou fazer uma descrição sobre ele.
Depois eu vou falar sobre uma análise que fizemos sobre os parâmetros desse modelo, e depois eu vou compará-lo com outros modelos de rede. Lembrando que o ASA ele foi feito para tentar criar redes parecidas com a rede de cabo submarino, mas do ponto de vista físico, né? Então, por isso que a gente vai usar aqui o ASA, um gráfico. Tá? Então, a partir das propriedades que a gente identificou da rede de cabos submarinos, a gente definiu, né, que o fator de crescimento dessa rede iam ser usando cliques de tamanho 2, e não um vértice único como encontrado em outros modelos de rede. E essas cliques, ao entrar na rede, ela vai obedecer 3 mecanismos de crescimento. Ela ou vai ser adicionada como um novo componente, ou ela vai esticar uma componente existente se ligando a um vértice de grau 1, já existe uma componente, ou vai ser adicionada a um vértice de qualquer componente, mas que tenha maior chance se ele tiver um maior grau. Tá? Então, por isso que eu adiciono nesse terceiro mecanismo essa nova clique a vértices mais populares. Então, aqui um exemplo do algoritmo do ASA, né, simplificado em ação. Então, inicialmente, N é um parâmetro do modelo, que é o número de vértices que eu quero no final dessa rede. E eu vou entrar naquele laço de iteração, onde eu vou adicionando a cada iteração uma clique de tamanho 2 igual a essa aqui. Então, com probabilidade P, ela controla se aquela clique vai gerar uma nova componente. Então, nesse caso, como eu caí na opção ali de P, ela foi gerada como uma nova componente. Numa segunda iteração, né, considerando que a probabilidade foi 1 menos P, agora a clique ela vai se conectar a uma componente existente. E ela pode se conectar de duas formas. Ou esticando uma componente, esticando a componente, ou sendo adicionada a um nó mais popular. Então, nesse caso aqui, ela esticou, porque foi controlado por Q, que estica uma componente. Então, por isso que a nova clique ela se conectou ao vértice 1, tinha grau 1. Na próxima iteração, eu entrei na probabilidade 1 menos P, que eu vou conectar uma componente existente, e 1 menos P eu vou conectar essa nova clique num nó popular. Então, veja que eu conectei a nova clique no vértice 3, que tinha grau 2. Então, na componente anterior, né, você tinha os vértices 1 e 3 com um dobro de chance de serem escolhidos em relação aos vértices 2 e 4. Agora, mais uma vez, com probabilidade P, a nova clique gera uma nova componente conexa. Com probabilidade 1 menos P e Q, uma nova componente conexa estica a componente recém-criada. E com probabilidade 1 menos P e 1 menos Q, eu conecto a nova clique no vértice 3, que tinha grau 3, que era o maior grau até então. Então, o mais popular tinha mais chance de ser escolhido nesse caso. Então, dessa forma, a rede final com esse número de N aqui, com 12, teve duas componentes conexas, né, e um certo hub aqui com um vértice com 4 de grau. Ok. Então, a gente fez um estudo a respeito de como que esses parâmetros, né, do modelo ASA influenciam nas redes geradas, né, como que vai ser as propriedades dessa rede no final. Né. Então, a gente fez essa análise com 100 redes diferentes, cada rede com 10 mil vértices, e a gente variou P e Q de 0,1 até 1. Tá? Então, eu plotei aqui alguns mapas de valor que mostram a influência do valor dessas probabilidades em relação às redes geradas. Então, na figura A, eu mostro a quantidade de componentes extraídas das redes sintéticas. Então, como pode ser visto, à medida que P diminui, o número de componentes diminui. E Q, nesse caso, ele não influencia. Tá? Na figura D, mostra um caso onde tanto P quanto Q influenciam na métrica observada, que é o maior grau. Então, no caso, quanto menor for Q e menor for P, maior é o grau encontrado nessa rede.
Ok? Beleza. A gente, depois dessa análise dos parâmetros do ASA, a gente configurou esses parâmetros usando informações da rede real no último ano, em 2025, e para tentar reproduzir com o modelo ASA a rede de cabos submarinos como ela é hoje, né? E aí a gente fez isso também com dois modelos da literatura, que é o modelo Barabasi-Albert, o BA, e o Partial Duplication, que é o LUP. E a gente comparou, né, as características encontradas nesses três tipos de redes, relacionando essas propriedades com a rede real. E como pode ser visto aqui nessa tabela, né, o ASA foi o modelo que conseguiu ter mais propriedades em comum com a rede real. Ok. Então, agora a respeito da terceira contribuição, a gente vai falar sobre a soberania de rede. Né? Então, uma nação é soberana quando ela tem poder sobre o seu próprio território. Trazendo isso um pouco para a questão de redes, a gente pode dizer que um vértice é soberano se ele não depende muito de outros vértices para se comunicar. Né? Para fazer essa contribuição, primeiro a gente fez uma análise da robustez dessa rede. Aqui a gente considerou o hipergráfico de países para fazer esse estudo. E depois eu vou apresentar o framework que a gente desenvolveu para medir a soberania, com métricas que a gente propôs, vou mostrar alguns resultados também. E depois como que uma determinada métrica de soberania, ela se relaciona com fatores socioeconômicos. Beleza. Então, para medir a robustez dos países, né, o que a gente fez? A gente tentou avaliar o tamanho da componente conexa onde aquele país está, diante de dois cenários. Quando aquele país ele perde cabos submarinos, então ele vai perdendo a sua conexão aos poucos, e depois perdendo seus vizinhos diretos. Tá? Então, a ideia é a gente tentar desconectar esse país para ver se ele faz parte da GCC ainda, né, tendo acesso a todos os outros países, ou a conectividade dele fica impactada. Então, a gente chamou de dependência de cabo, à medida que ele vai perdendo os cabos, e dependência do norte, do vizinho, quando ele vai perdendo seus vizinhos. Então, nesse gráfico, a gente mostra cada linha aqui é um país, tá certo? No eixo Y mostra o tamanho da componente conexa, né, relacionado com a GCC. Então, quanto mais próximo de tem o tamanho da componente mais parecido com a GCC. E aqui embaixo o número de cabos perdidos. Então, o que a gente esperava nesse estudo? Que à medida que os cabos, a gente fosse tirando os cabos dos países, essa componente conexa fosse caindo de forma linear. Mas não foi o que aconteceu. Né? Então, como dá para ver nesse gráfico, à medida que o número de cabos são perdidos, a componente permanece bastante alta, com 80% aí dos vértices na GCC. E são seguidas dessas quedas bruscas, que parece que os países só perdem a conexão com o resto da rede quando ele perde todos os seus cabos. Fizemos uma relação entre essa dependência de cabo e o grau dos países. Né? O grau dos países é o número de cabos instalados dentro dele. E a gente achava, né, que se ele perdesse todos as arestas, perdesse todo o grau, ele teria o mesmo valor da dependência de cabo. Então, a gente fez um gráfico de dispersão relacionando essas duas variáveis, e a gente viu aqui, como deu de forma linear, os pontos, significa que as duas variáveis estão relacionadas, ou seja, somente quando o país perde todos os cabos é que ele realmente fica desconectado. Um comportamento parecido foi encontrado quando a gente fez a medição da dependência de vizinhos. Né? Então, ali, novamente, este Y é o tamanho da componente. A gente esperava que, à medida que o país fosse perdendo vizinhos, ele fosse perdendo o tamanho dessa componente de forma linear. Mas aqui ainda você tem componentes com tamanho muito maiores à medida que os vizinhos são perdidos.
Isso nos significa que o país ele só perde conexão com a rede quando ele perde todos os seus vizinhos. Então, novamente aqui, por isso que tiveram essas quedas bruscas nesse gráfico. A gente relacionou isso, a dependência dos vizinhos, ao próprio tamanho da vizinhança de cada país, e a gente pode ver aí também uma relação linear entre essas duas variáveis. Então, isso significa, esses dois gráficos, essas duas análises de robustez, que os países eles são resilientes à perda de cabos e à perda de vizinhos, certo? Tá. Então, em seguida eu vou apresentar o framework que a gente desenvolveu. Então, como eu falei, a gente vai utilizar a modelagem da rede de cabos submarinos com um hipergrafo, que é a HiperSCN, e nesse hipergrafo V são os vértices, que é o país no nosso caso. Para isso a gente propôs 3 métricas para medir essa soberania. A primeira métrica é a vizinhança. Então, quanto maior a soberania, quanto maior a vizinhança de um país, mais soberano ele é. Depois a gente mediu o S-closeness, que é uma medida de centralidade, que quanto mais próximo de um, significa que aquele país está mais central na rede, ou seja, ele depende menos de nós intermediários para se comunicar. Com isso, valores mais próximos de 1 dessa métrica tornam o país mais soberano. E por último, a dependência de nó, foi a métrica que a gente propôs, que ela tenta verificar não só a dependência de um nó em relação aos nós próximos, aos seus vizinhos, mas em relação a todos os vértices da rede, que cada um pode implicar na soberania dele. E aí, sobre essa métrica eu vou detalhar ela um pouquinho mais nesse slide. Então, para calcular a dependência do nó, a gente vai fazer 3 passos. Primeiro, a partir do nó que a gente quer calcular a soberania, que é o nó V, a gente vai tentar buscar, criar, a partir do hipergrafo original, uma hiperárvore enraizada nele. Tá? A partir dessa hiperárvore, a gente vai gerar outras subárvores, só que agora considerando cada outro vértice como uma raiz. Então a gente vai ter várias subárvores dentro da subárvore, da hiperárvore original. Depois a gente vai calcular o tamanho de cada uma dessas subárvores, e no passo 3 a gente vai somar todos esses tamanhos. Então, essa soma de tamanhos das subárvores abaixo da hiperárvore original é o valor da dependência do nó. E, para a gente, quanto menor for esse valor, mais soberano é o país. Aqui tem 2 exemplos práticos, de 2 topologias para medir a soberania do nó A no melhor e no pior caso. Tá? Então, na figura à esquerda, é mostrado uma topologia onde A está na posição mais privilegiada, porque ele pode acessar todos os outros vértices usando simplesmente hiperarestas que ele possui. Então, por isso que ele tem uma soberania menor. No lado direito, o nó está na pior posição possível. Para acessar os outros nós, ele vai depender de todos os nós intermediários. Então, por isso que o valor dele é bem maior. Em ambos os resultados, a gente fez uma normalização em relação ao tamanho da árvore menos 1. Tá? Então, por isso deu esses valores. Então, aqui eu vou apresentar alguns resultados. A gente calculou esses resultados para todos os países, aqui mostra todos os países, para todas as 3 métricas. Mas a gente vai mostrar aqui somente sobre essa última métrica, que é a dependência de nó. Então, como pode ser visto aqui nesse gráfico, a dependência de nó, ela tem a menor dependência de nó tem aproximadamente 2 e o maior aproximadamente 5. Mas a princípio nesse gráfico não dá para perceber exatamente quais países são os mais soberanos e os menos soberanos. E aí por isso que a gente explotou primeiro um ranking dos 10 países mais soberanos. Então aqui são os 10 países com os menores valores de dependência de nó,
E o mais soberano usando essa métrica é os Estados Unidos. Depois a gente explotou o ranking dos piores países, né? Pior no caso, com menor soberania, né? Então, são esses países que estão aqui que têm os maiores valores de dependência do nó. E nesse caso, a Somália é o país menos soberano. Então, quando a gente viu esse resultado, onde os Estados Unidos é o mais soberano e Somália é o menos soberano, a gente achou que isso poderia estar relacionado a dados socioeconômicos. Então, a gente fez uma análise dessa métrica, relacionando isso com o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, e o Produto Interno Bruto, o PIB. E aqui no eixo X, em ambos, eu estou colocando os valores da dependência de nó, e no eixo Y, desse gráfico, o PIB, e do outro, o IDH. E como pode ser visto nesses gráficos de dispersão, não existe relação entre a soberania e dados socioeconômicos para essa métrica em questão. Né? Por quê? Porque eu consigo encontrar diferentes valores de dependência do nó para diferentes valores de IDH. E mesma coisa em relação ao PIB. Então eu não posso dizer que um país, se ele é mais soberano, ele tem maior IDH e PIB, ou se o menos soberano, ele tem menor IDH e PIB. Ok, então agora, caminhando para o fim dessa apresentação, vou fazer algumas conclusões finais. Bem, pela análise temporal que a gente fez, a gente identificou propriedades a nível físico da rede de cabos submarinos quando a gente modelou essa rede como um gráfico, e depois a gente identificou propriedades a nível de países, quando a gente modelou com um hipergráfico. Mostramos também nessa tese que o modelo de rede desenvolvido, né, que foi o ASA, ele se comportou bem comparado a outros modelos da literatura para representar as propriedades atuais da rede de cabos submarinos. Depois, em relação à soberania, vimos que os países são resilientes tanto à perda de cabos e vizinhos, e também mostramos o nosso framework de soberania baseado, né, em hipergráficos para tentar capturar, né, esse poder dos países usando métricas originais propostas nessa tese. E por último, vimos que uma dessas métricas ela não está relacionada ao IDH e o PIB. Né? Então, com isso, a gente responde, né, as perguntas feitas nessa tese. E sobre esse último resultado, a gente, como não está relacionado a dados socioeconômicos, a gente intuitivamente acha que a soberania deve estar mais relacionada à posição geográfica dos países nessa rede. Certo? Então, agradeço a atenção, principalmente da banca aqui, me coloco à disposição para o exame de vocês. Ok, obrigado, Rafael, pela apresentação. Ok, deixa eu ver.